Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Oração Representada. Já imaginou como seria caminhar entre anjos e mistérios celestiais? No próximo minuto revelaremos segredos ocultos e desvendaremos o fascinante época em que Jó viveu, seres poderosos que guardam os segredos divinos. Junte-se a nós em uma jornada épica sobre o universo espiritual e o papel extraordinário desse homem que entrou para a história da humanidade. Está pronto para testemunhar o inimaginável? Não perca nenhum segundo. Você já experimentou ter tudo e perder tudo em um único dia? Eu sei como é. Sou Jó e esta é minha história. Eu era o homem mais rico de todo o Oriente, vivendo na terra de Uz. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos sob meu comando. Fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Temia a Deus e evitava o mal. Sempre que meus filhos faziam festas e convidavam suas irmãs, eu os purificava ao amanhecer, sacrificando um holocausto por cada um. Num certo dia, enquanto meus filhos e filhas estavam celebrando na casa do irmão mais velho, o mensageiro chegou e disse que os bois estavam arando e os jumentos pastando quando foram atacados pelos sabeus, que mataram os servos. Outro mensageiro veio logo depois e disse que um fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Mais um mensageiro informou que os caldeus formaram 3 grupos, atacaram os camelôs e mataram os servos. Por fim, o último mensageiro relatou que meus filhos e filhas foram mortos quando um vento poderoso derrubou a casa onde estavam. Destruído pelo sofrimento, rasguei minhas vestes, raspei minha cabeça e me prostrei no chão, em pranto. Minha esposa me pediu para amaldiçoar a Deus e morrer, mas eu respondi: aceitaríamos o bem de Deus e não o mal? Mesmo em toda essa dor, não pequei nem culpei a Deus. Meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram falar da minha aflição e vieram me consolar. Por 7 dias ficaram ao meu lado em silêncio, sem saber o que dizer diante do meu sofrimento. Então abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento, questionando por que alguém nasceria apenas para enfrentar tanto sofrimento. Eu ansiava pela morte, sem entender por que Deus permitia que eu, um homem justo, passasse por tudo aquilo. Meus amigos tentaram explicar meu sofrimento, sugerindo que eu havia pecado e devia me arrepender para receber novamente as bênçãos de Deus. No entanto, eu sabia que temia a Deus e evitava o mal. Apesar disso, fui ridicularizado, mesmo clamando a Deus. Em meu desespero, desejei falar diretamente com Deus e defender minha causa. Quando finalmente o Senhor falou comigo, Ele me questionou sobre a criação e os mistérios do universo, deixando claro que seus planos são insondáveis para nós. Percebi a minha pequenez diante de sua grandeza. Respondi ao Senhor reconhecendo que Ele pode todas as coisas e me arrependi em pó e cinzas. Deus então restaurou minha vida. Ele abençoou a segunda parte da minha existência mais do que a primeira, dobrando tudo o que eu possuía. Meus irmãos, irmãs e amigos vieram me consolar e o Senhor deu-me o dobro de tudo: 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Esta história ensina que mesmo em meio ao sofrimento devemos confiar em Deus. A história de Jó é uma das mais profundas lições de fé, paciência e confiança em Deus que encontramos na Bíblia. A história de Jó é uma das mais profundas lições de fé, paciência e confiança em Deus que encontramos na Bíblia. Sua vida nos ensina de maneira poderosa como enfrentar os momentos mais difíceis sem perder a fé e como entender que, por mais que não compreendamos os caminhos de Deus, Ele sempre tem um plano maior para nós. Jó era um homem abençoado, próspero e justo, que vivia de acordo com os princípios divinos. Ele temia a Deus e se desviava do mal. Sua vida parecia perfeita, ele tinha riquezas, uma família amorosa e era respeitado por todos ao seu redor.
Contudo, o que torna a fé de Jó tão especial é que mesmo quando tudo isso lhe foi tirado, ele continuou fiel. A fé de Jó não estava baseada nas bênçãos materiais, mas em um relacionamento profundo e sincero com Deus. Ele compreendia que sua riqueza, sua família e sua saúde eram dádivas divinas, mas não condicionou seu amor por Deus a esses bens. Muitas vezes, nossa fé pode ser testada nos momentos de maior dor. Jó nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento extremo, é possível manter uma confiança inabalável em Deus. Mesmo quando sua saúde foi tomada, quando seus amigos o julgaram injustamente e sua esposa lhe pediu para amaldiçoar a Deus, Jó permaneceu firme. Ele expressou sua dor, questionou seu sofrimento, mas nunca blasfemou ou abandonou sua fé. Um dos grandes mistérios da vida cristã é o sofrimento. Por que Deus permite que pessoas boas passem por momentos tão difíceis? Por que os justos sofrem? A história de Jó nos leva a refletir sobre a natureza do sofrimento e da fé. Deus nunca prometeu que a vida seria isenta de tribulações. Na verdade, Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jó nos ensina que mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, devemos confiar que Deus sabe o que está fazendo. Muitas vezes o sofrimento pode parecer sem sentido, mas é através dele que nossas virtudes, como a paciência, a perseverança e a humildade, são moldadas. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é fortalecida nos momentos de adversidade. O que diferencia Jó de tantos outros é sua postura diante da adversidade. No auge de sua dor, ele rasga suas vestes, raspa a cabeça e se prostra, mas sua primeira reação não é reclamar ou amaldiçoar. Ele diz: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta é uma das mais belas expressões de entrega e aceitação do plano de Deus. Quantas vezes, em momentos de dificuldade, nossa primeira reação é questionar e duvidar do amor de Deus? A vida de Jó nos ensina que mesmo quando perdemos tudo, ainda podemos confiar que Deus está no controle. Ele nos dá força para suportar as provações e no tempo certo nos restaura. Quando Deus finalmente se manifesta a Jó, ele não responde diretamente às suas perguntas, mas revela sua majestade e soberania. Deus mostra a Jó que o universo é governado por um Criador sábio e amoroso, cujos planos ultrapassam o entendimento humano. Jó, então, reconhece sua pequenez diante de Deus e se arrepende de suas palavras. É um momento de profunda humildade e reconhecimento da grandeza divina. Essa revelação nos ensina que muitas vezes não entenderemos os caminhos de Deus. O sofrimento, as perdas, os desafios, tudo isso pode parecer confuso e injusto, mas Deus vê além. Ele conhece nosso futuro, nossas lutas e nossas vitórias. Nosso papel é confiar, assim como Jó confiou, sabendo que Deus tem um propósito maior para cada um de nós. No final da história, vemos que Deus restaurou a vida de Jó de maneira abundante. Ele recebeu o dobro de tudo que havia perdido. No entanto, mais importante que a restauração material, Jó foi restaurado espiritualmente. Confiança em Deus acima de tudo. Assim como Jó, devemos aprender a confiar em Deus, não apenas quando as coisas estão boas, mas também nos momentos de dor. Nossa fé deve ser firme, independente das circunstâncias, porque Deus está no controle. Humildade diante de Deus. Muitas vezes queremos respostas para tudo, mas Deus, em sua sabedoria, nem sempre revela tudo. Como Jó, devemos reconhecer nossa limitação e nos submeter à vontade divina. O sofrimento não é o fim. Por mais difícil que seja o momento, a história de Jó nos mostra que o sofrimento não é o fim. Deus tem um plano para nos restaurar e nos abençoar. A tempestade pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O poder da intercessão. Jó orou por seus amigos, mesmo após todo o julgamento que eles lançaram sobre ele. Isso nos ensina o poder do perdão e da intercessão. Quando oramos pelos outros, abrimos espaço para que Deus opere em nossas próprias vidas. Deus é soberano e justo. Ainda que não entendamos todas as coisas, devemos lembrar que Deus é justo em todos os seus caminhos. Ele tem um propósito para cada um de nós, e seu amor nunca falha. A história de Jó nos convida a viver uma fé inabalável, a confiar em Deus em todos os momentos e a lembrar que no tempo certo, Ele trará restauração e alegria.
Que possamos, como Jó, dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que essa lição nos fortaleça e nos inspire a caminhar sempre na luz de Cristo, sabendo que em todas as coisas Deus está conosco. E se você está buscando uma vida abundante e repleta de bênçãos, busque a Deus. Descubra a prosperidade com Deus, procure uma igreja para superar desafios espirituais e viver conforme as promessas de prosperidade. Procure uma igreja e viva a felicidade que está ao seu alcance. Não perca a oportunidade de transformar sua vida. Clique agora nos comentários e inicie sua jornada para uma vida plena e próspera. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é um sonho distante, mas uma promessa esperando para ser cumprida. Sua história de sucesso começa hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus até o próximo vídeo.